Você acha, pelo seu comentário, me parece, eu queria te ouvir um pouquinho nisso, que a vida do espírito seria uma continuidade dessa reflexão sobre as condições e possibilidade de um mundo não totalitário, só que aí já deslocando a questão do problema da vida ativa, da vida junto aos outros, para a vida junto a si mesmo, né, ao pensar, ao julgar, quer dizer, você veria nos textos, como os textos da vida do espírito, ou mesmo naquele magnífico curso dela sobre algumas questões sobre a filosofia moral, em alguma medida, esse comprometimento com as condições e possibilidades de um mundo não totalitário? Não, eu acho que é isso mesmo. Porque não é, tanto que isso também é um tema, a Arendt, ao examinar as atividades do espírito, ela estaria dando uma resposta, portanto, uma solução, né, em que nós deveríamos insistir para evitar que esse tipo de mal aparecesse de novo. Não há garantias. Aliás, ao pensar, a primeira epígrafe que aparece lá na Vida do Espírito é uma citação do Heidegger. O pensamento não traz conhecimento como as ciências, o pensamento não produz sabedoria prática utilizável, o pensamento não resolve os enigmas do universo, o pensamento não nos dota diretamente com o poder de agir. Ela coloca essa citação do Heidegger, coloca na introdução da Vida do Espírito, né? Então, não há garantias. Assim como não há garantias, então, não é garantias, mas é o melhor que a gente pode fazer. Eu acho que todo o esforço dela, as referências que ela não dá uma resposta definitiva, porque não há resposta definitiva. E é duro, eu acho que a gente, quando trata, né, ciências humanas, educação, filosofia, há uma dificuldade para lidar com essas coisas, quer dizer, é um esforço muito grande, mas não há garantias. Mas é o que a gente pode fazer. É um esclarecimento acerca do que a gente tem de melhor. O que a gente tem de melhor? Exatamente a capacidade de conhecimento e a capacidade de criar significado, de refazer a história de significados, de lidar com os fatos, lidar com esses fatos, formar opinião, aquela distinção tão importante que ela faz também entre a concepção platônica de opinião e a concepção socrática, né? O texto que está tanto na Promessa da Política como na Dignidade da Política. Em um livro está como Sócrates e no outro livro está Filosofia e Política, né? São títulos diferentes, mas o texto é praticamente o mesmo. E nesse texto ela fala da concepção socrática de opinião, que Platão jogou fora, que é uma concepção política de opinião, que a gente forma opinião, né? Então ela insiste, eu acho que para ela é muito caro isso, que é um esforço para olhar as coisas de maneiras diferentes, e de novo, considerando o ponto de vista das outras pessoas. Se a gente não fizer isso, uma das nossas grandes capacidades, fica muito difícil considerar exatamente a própria política, a própria a característica específica dos assuntos humanos, né? Muitas à mercê da imprevisibilidade da contingência, mas também a partir disso que a gente encontra soluções, certo? A gente encontra caminhos, o conhecimento e a busca de significado. Então, não é garantia, mas é o que a gente tem. E mais só uma questão que me ocorre, né? Porque, enfim, nós estamos aí com uma interlocução direta com a questão da educação, é que essa posição da Arendt também é verdadeira no que concerne à formação dos novos, dos recém-chegados, das crianças, né? Uhum. Ou seja, a grande crítica que a Arendt faz, me parece, ao pensamento pedagógico moderno, para ela de origem em Rousseau, é justamente o fato de que nós não fabricamos cidadãos, nós não fabricamos pessoas, né? Nesse sentido que o processo educativo é bastante semelhante à política, no sentido de que ele é da ordem do imprevisível e também do irreversível, onde a gente não tem garantias, o que não nos exime de uma extrema responsabilidade nas escolhas, no cuidado de fazer, né? Ao contrário, né? Ele aguça a nossa responsabilidade, mas também coloca para nós os limites, né? Isso é interessante, é como se Arendt pensasse no plano da política um pouco aquilo que marcou o pensamento kantiano no campo da epistemologia, né? Do conhecimento, das ciências, que é a gente pensar os limites
né? Exatamente. Uhum. Queria perguntar de que maneira a obra da Arendt também ilumina e ajuda a gente a entender um pouco esses desafios do presente, por um lado, e talvez em tempos, né, e especificamente em tempos de confinamento e tal. Você disse que, né, a Arendt fala muito que esses momentos críticos são os momentos em que a gente está mais convidado ao pensamento, né? Enfim. A política, os assuntos humanos, eles são, e a Arendt insiste nisso, eles são muito complexos. Eles são muito difíceis e exigem de nós uma cautela, uma atenção constante. Né? Isso demanda muita energia, muito tempo, muita disposição e, eu acho, muita consciência do que está em jogo. Então, o que acontece? Acompanhar e realmente lidar com essa, que se confunde, a Arendt fala, né, o pensar se confunde com o estar vivo. Então, pensar, ter consciência dessa nossa capacidade e realmente efetivá-la na nossa vida, isso é muito difícil. Desculpe falar, vocês sabem disso, mas assim, lembrando e fazendo esse caminho, né? Isso é muito difícil. Então, quando nós estamos por isso que as situações urgentes, como elas exigem posicionamentos, elas fazem com que essa consciência ou essa falta de compromisso e clareza acerca daquilo que se é e daquilo que se pode fazer, ela seja desafiada e muitas vezes isso é perdido, né? Então, eu acredito que tem muito mais apelo, e a Arendt fala disso sobre a mentira e tal, tem muito mais apelo uma resposta, um mundo construído, e a gente chega na personalidade do inominável, desse inominável que, infelizmente, dirige o nosso pobre país, que é algo, sabe, nos critérios que a gente utiliza para lidar com política, ele nem se enquadraria num critério como um político, porque é alguém com quem não dá para discutir. Então, ele é o quê? Para mim, ele é inominável, não é? Ou seja, é alguém com quem você não consegue conversar, é alguém com quem você não consegue argumentar, né? Não só ele, como vários da equipe dele. Então, a política está ali completamente comprometida, certo? Não há discussão, não há conversa, fica impossível. A complexidade, portanto, do real, da política, dos assuntos humanos, essa exigência, né, que há sobre todos nós, como ela é muito difícil, é muito fácil deixar isso de lado e optar, escolher por respostas muito simplistas. Diante da complexidade, as pessoas fogem para aquilo que se apresenta mais simples. Então, todo mundo que se opõe é comunista, esse tipo de discurso, uma exploração muito grande que se faz do cansaço das pessoas com a democracia, da dificuldade das pessoas de entenderem o conhecimento e a complexidade do mundo e da vida, uma dificuldade realmente, acho que tem aí um dado da formação. A gente está vendo isso. Quer dizer, o grupo de terraplanistas tem site na internet. Será que eles sabem como é que se dá a internet, a tecnologia? A Arendt chama atenção para isso na condição humana. As pessoas usam tecnologia, o conhecimento, sem a clareza, quer dizer, elas não entendem o que estão usando, o que estão fazendo. Né? Então, o que a gente observa nesse estado de coisas que a gente está, é uma dificuldade tremenda, inacreditável, de lidar, de conhecer, por exemplo, como é que a ciência funciona. Outro ponto que tem a ver com o nosso estado de coisas, aliás, a Arendt, naquele texto sobre mentira e política, em que ela fala dos documentos do Pentágono, ela fala do horror das relações públicas, né? Ou seja, de como há uma preocupação muito maior com a imagem do que com a verdade dos fatos. E aí, quer dizer, é um conjunto de problemas, né? É um conjunto de fatores que fazem com que esse discurso
muito simplista, muito raivoso, criando um mundo em que as coisas, né, um só remédio resolve tudo de uma doença desconhecida, né? Esse tipo de coisa, esse discurso, de novo, sem nenhum conhecimento, sem nenhuma informação, nenhuma preocupação em lidar com dados confiáveis e científicos, esse discurso ele tem um apelo muito grande. O mundo fictício, em que tudo é tão bonito e a lógica prevalece, lembremos que a Arendt repetidamente critica essa questão da lógica, da funcionalização também do conhecimento, e aí tem uma crítica dela, lembrando, tem uma crítica dela a tratar tudo na perspectiva da lógica científica, também tem esse cuidado, né? Os assuntos humanos, eles não podem ficar também à mercê e presos na questão da lógica, exatamente porque a lógica dá uma ordem que a realidade dos assuntos humanos não tem, não teve, nunca terá, certo? Então, não adianta. E aí, o que acontece? Essa recusa de compreender, de levar a sério os problemas e o mundo, a complexidade do mundo, é pedir demais para uma pessoa que olha o mundo e vende esse mundo simplificado, né, extremamente simplificado. É difícil exigir que se tenha respeito pelos direitos das outras pessoas. Porque exatamente, e claro, e é compreensível também, que as humanidades e as universidades sejam alvo número 1. Porque nós lidamos com a complexidade. A gente lida com esse desafio, né? Um comentário que ela faz, talvez só depois de terminados, né, essas experiências diretas com regimes totalitários, só depois nós vamos ver, nós vamos conhecer, vai se conhecer o mal que efetivamente eles podem criar, né? Porque, ou seja, é uma permanência insidiosa de elementos que vão encontrar contextos infelizmente, propícios para que esses elementos eles se mostrem com toda a sua força, não como um regime específico, um regime totalitário, mas em que esse mal, esse desprezo pelo complexo, esse desprezo pelo ser humano, esse desprezo pela dignidade humana, essa conivência aposta na mentira e no mundo fantasioso, eles têm uma força, eles têm um apelo muito grande e esses governos se aproveitam disso. Poderia ser chamado o que a gente está vivendo hoje da criação de um panorama ideológico que se instaura de forma hegemônica como um regime totalitário? Acho que era... Eu não sei se enquadra exatamente numa ideologia, sabe? Não tem, acho que não tem nem essa construção, porque ideologia ela tem uma história, né? Ela tem não sei se não há consciência. Talvez um ou outro grupo que tenha mais tempo, mais história, digamos assim, se aproveite dessa truculência, né? Deste presidente, e aí alguns discursos colam fácil nele, da violência, bom, ele é de extrema direita. Então, o que eu estou dizendo é que eu acho, talvez, para nossa sorte, ele não é resultado, o governo dele não é resultado de um discurso, de um plano tão bem construído assim. Será? Eu acho que não, espero que não. Não é? O desenrolar da coisa que quem viver verá, certo? Eu acho que você tem razão, né? Não há ali uma ideologia no sentido de uma explicação muito global e mesmo de um projeto, tal como no caso do nazismo, né? Uhum. No entanto, me parece que a mentira deliberada e sistemática, né?
promovida por membros ligados ao governo, por aquilo que a gente chama aí do gabinete do ódio, né? Ele me parece que ele tem algumas consequências que são muito parecidas. Por exemplo, o fato de que essa mentira acaba sendo uma forma degradada de ação política no sentido de que o que ela visa é justamente a transformação do real, a transformação do mundo comum. Mas ela o faz não pela arma que é, para Arendt, a arma, digamos, própria do âmbito da política, que é a persuasão, ou a dissuasão, o debate sobre os julgamentos, sobre as escolhas políticas, mas ela faz tentando, pela mentira deliberada, forjar uma nova realidade, mas mais importante do que forjar uma nova realidade, me parece, é o fato de que ela opera para destruir qualquer convicção, destruir a nossa capacidade de julgamento, e ao assim fazer, também destrói um dos aspectos que me parece fundamentais para a Arendt sobre a dignidade da política, a alegria de viver uns com os outros. Quer dizer, mais do que nunca, hoje a gente percebe o significado da dignidade da política para a Arendt, que é a mera alegria, a felicidade pública de agir no mundo comum. Eu queria, na verdade, eu gostaria de te ouvir um pouco sobre essas várias facetas do exercício do pensar dentro da obra da Arendt. O pensar, ele aparece, dos primeiros, enfim, que eu possa, assim, destacar, é um texto de 1930, de Compreender, Filosofia e Sociologia, é um texto em que está no livro Compreender, é de 1930, olha só. É uma crítica da Arendt ao livro, eu sempre esqueço a primeira palavra, acho que isso é lapso, só a psicanálise explica. Lembrei. Ideologia e Utopia, do Karl Mannheim. Desculpa a brincadeira. Do Karl Mannheim. E a Arendt faz uma crítica a esse texto, e fica claro, quer dizer, ela identifica na sociologia que critica a filosofia uma ameaça ao pensamento. E ela separa, portanto, que é uma crítica que ela faz várias vezes, né, as ciências humanas. Então, ela diferencia e fala da filosofia valorizando exatamente o pensamento, e ela vai dar como exemplos o Heidegger e o Jaspers. Então, quanto a isso, seria interessante resgatar esse texto, tá? E tem só mais uma referência, no livro Escritos Judaicos, tem um texto em que ela diz o seguinte, sobre o que, como é que é? Uma tradição escondida. Ela critica a assimilação dos judeus, né? Então, ela repete, trata disso várias vezes. Então, ela diz o seguinte, a arma que os judeus têm contra a assimilação e toda a sorte de críticas, assim, e de desprezos, né, é o pensamento. Então, ela fala do pensamento nesse texto, o pensamento como a arma que os judeus têm contra a ameaça da assimilação. Para que eles, portanto, porque a assimilação é deixar de ser o que se é. Eu não sei se está aqui. Lá, o conduto, peraí. Aqui. Deixa eu dar o título direitinho do texto. Quer ver? Aí você encontra aqui. O judeu como pária, uma tradição escondida. Tá? Que é um texto dos anos 40. Acho que é 43, se não me engano. Será que seria possível a gente pensar com Arendt, considerando o caráter imprevisível da ação e da política, um esforço intencional no sentido de evitar que certas questões e certos acontecimentos se repitam? Questão. Para a filosofia, que vai impactar a educação, será até quando o nosso sistema ele vai insistir nesse estado de coisas, esse modo de funcionamento, que compromete a dignidade humana pelo seu próprio mecanismo, e não vai mudar.
até quando que ele vai insistir? Né? Quando se falava isso, a Arendt, a gente faz esse comentário, nessa situação que a gente está, fica mais evidente. E será que a gente tem que chegar numa situação grave para que as pessoas despertem um pouco, para que elas percebam um pouco mais os desafios que estão aí? Não é pouca coisa, não. Como a gente vai responder, e aí, claro, a educação tem um papel, acredito, fundamental, fazendo a ressalva de que a educação, ela é uma possibilidade, ela não é a certeza de que essas coisas possam ser esclarecidas e de que é possível educar essas crianças, esses jovens, para que eles entendam o fato de que eles estão num sistema que é destruidor da sua própria condição. Não é? Porque o real o real, a realidade é essa. Mas é o que a gente precisa tentar. Porque, vejam, essas pessoas, eu estava pensando disso um dia desses, essas pessoas que negam a ciência, essas pessoas que defendem isso, que têm 30 anos, elas cresceram já num Estado democrático. Então, o que está errado? Onde erramos? Por que elas não têm, né, uma formação, esclarecimento, algum tipo de... É claro, por conta das nossas desigualdades também, né? Mas eu estou falando de um problema estrutural, de desigualdade, de muito tempo, não que a educação resolveria, tá claro? Tá? Vamos colocar... Tudo colocam nas costas da educação também, né? Essa mania, como se ela resolvesse tudo. Não, tem que haver preocupação com uma estrutura para que a educação tenha as condições necessárias para ela oferecer e cumprir seu papel. Então, eu acho, essas pessoas tinham 5, 10 anos, elas foram educadas, quer dizer, elas tiveram uma formação na escola. Né? E aí tem vários fatores, o exemplo, a própria desigualdade. Então, claro, não é educação sozinha, mas é algo que eu acredito que é necessário investir. É preciso, né? Ou seja, aquilo que a Arendt para o que a Arendt nos chama atenção, né? As pessoas precisam conhecer o mundo. Né? Por mais duro, por mais difícil, a educação tem esse papel fundamental, e aquilo, de novo, né, para o que a Arendt chama atenção na condição humana, que é uma crítica também à ciência, o conhecimento precisa ser explicado para que as pessoas, né, o conhecimento que a gente tem, para que as pessoas tenham consciência da ciência e da tecnologia que elas utilizam. Precisa saber. Tem que saber. E me parece que a Arendt também coloca como o desafio para a educação, né, quando ela fala que a educação não deve nos ensinar como fazer amigos e ser feliz no mundo, etc., mas que ela representa, que ela não é o mundo, mas ela representa o mundo. Essa é uma frase um pouco, às vezes, enigmática, mas ela é profunda, né, porque o que a gente faz nas aulas é tornar acessível aos alunos representações do mundo. A representação da biologia, da química, como a literatura representa, né, a vida humana, os dramas humanos, a morte, enfim, justamente para acolher essas crianças no mundo e, portanto, para, em alguma medida, combater com as suas armas, que lhes são próprias, a alienação do mundo. Sim. Né? A educação não substitui, né, a ação do mundo. Isso é super importante, né, para ela. Porque senão você tira a dignidade da educação e da política. Sim. Ela tem um papel político, ao meu ver, importante, isso o Arendt não diz, mas uma interpretação minha sobre o sentido desse texto da Arendt, é esse papel justamente de apresentar o mundo, e ao apresentar o mundo, cultivar um amor por esse mundo, não alienação, não o desejo de escapar. Naquele belíssimo texto sobre compreensão e política, a Arendt reitera essa ideia que a Adriana já colocou, né, sobre o compreender, o pensar e a ação, onde ela fala, olha,
Me parece que havia sido colocada a ela uma questão se a gente precisaria compreender o fascismo para combatê-lo, e ela rejeita essa noção, né? O fascismo é um problema de ação política, né? Não de compreensão, de teoria, de pensamento, e, no entanto, nesse mesmo texto ela diz, mas a compreensão, se ela não nos dá as armas para a luta política, ela nos ajuda a compreender em nome do que nós lutamos. Sim. Princípios pelos quais nós Resgatei aqui um trechinho que eu acho tão importante sobre a compreensão, Zé, que é do prefácio da parte 1 de Origens do Totalitarismo. Compreender não significa negar o ultrajante, subtrair o inaudito do que tem precedentes, ou explicar fenômenos por meio de analogias e generalidades tais que se deixa de sentir o impacto da realidade e o choque da experiência. Significa antes examinar e suportar conscientemente o fardo que os acontecimentos colocaram sobre nós, sem negar sua existência, nem vergar humildemente a seu peso, como se tudo o que de fato aconteceu não pudesse ter acontecido de outra forma. Compreender significa, em suma, encarar a realidade espontânea atentamente e resistir a ela, qualquer que seja, venha a ser ou possa ter sido. Então, eu acho a compreensão como negação da brutalidade, como afirmação da dignidade, é o esforço que nós temos, essa alegria e, desculpe a palavra, essa confiança naquilo que de melhor nós podemos fazer por sermos seres humanos, que é resultado, que é muita coisa que a gente pode fazer que nos dá alegria também. Além dessa comunhão, dessa conversa, dessa identificação, às vezes de divergência, enfim, a Arendt confiava na vida, certo? Confiava na vida, confiava nas pessoas, e olha, e pensem bem, ela sobreviveu à Segunda Guerra, ela sobreviveu a muita coisa, certo? E ela confiou, certo? Então tem que confiar também. Não é? E nunca perdeu a capacidade de amar o mundo. Isso é uma coisa impressionante. Nunca perdeu. Sim. Ela diz só que quando ela estava naquele campo de internação, durante algum momento, ela duvidou da capacidade, mas de resto ela conseguia amar, se reconciliar ao mundo. Claro. O que tem a ver com a capacidade de pensamento e de compreensão. Né? Sim. Porque se é a afirmação da nossa capacidade, é a afirmação da nossa dignidade, né?